favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Texto bem conhecido. Os irmãos com certeza já leram várias vezes essa passagem, principalmente em cultos de missão, cultos de missões. Vamos dar atenção, colocar um foco, um spot sobre esse texto nessa noite. Amém? Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Bom, desde a nossa última reunião de liderança que nós tivemos no sábado, primeiro sábado do mês de junho, conversando com os líderes de célula, com os líderes da igreja, eu percebi a necessidade de nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse texto. É uma questão que parece tão óbvia, mas ao mesmo tempo ela é desconhecida em toda a sua profundidade, em toda a sua dimensão. É necessário que nós venhamos compreender bem esse texto para sabermos até mesmo como nós nos situamos dentro do reino de Deus. Ao mesmo tempo em que essa questão, a temática desse texto, ela é fundamental para os líderes, também é imprescindível para todos nós, como cristãos, servos de Deus, nós que somos filhos do Altíssimo. Esse texto é dirigido a todos os cristãos, de todos os tempos, de todas as eras e de todas as camadas, sejam ricos, pobres, novos ou idosos. Essa é uma palavra eficaz, necessária a todos nós que seguimos o Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser uma mensagem simples, eu vou precisar dividir esse texto em duas etapas, senão nós não vamos ter condições de avaliar todos os elementos contidos aqui dentro desses versículos. Vamos então partir para o que esse texto diz. O cenário, ele se passa na Galileia. Ele foi o lugar do primeiro encontro que Jesus teve com seus discípulos. O Senhor encontrou Pedro ali nas redes, Tiago, João, aqueles primeiros amigos, discípulos, companheiros de fé e de jornada. Ele encontrou ali naquela terra. Ele ficou muito contente, uma região litorânea muito gostosa, né? Não era um litoral marítimo, mas era em frente ao mar da Galileia, que é um lago muito bonito, muito gostoso. Queria visitar, né? Ainda vou conhecer lá em nome de Jesus. E ali esse cenário onde se passou essa história, esse momento, essa história. Também foi o local onde eles se viram pela última vez. Jesus viu os discípulos pela primeira vez e se reuniu ali com eles. Lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 32, ele fala: olha, depois que se passarem todas essas coisas, que eu for morto, eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês até a Galileia. E lá nós teremos o encontro final, nós teremos a nossa última reunião. E ali então eu serei levado à presença de Deus. Galileia foi um lugar muito importante na vida dos discípulos. Os 11, eles estavam reunidos então, nesse momento, junto com Jesus. Eles estavam conversando com o Senhor. E era uma cena inesquecível. Quantas vezes durante toda a trajetória do ministério público de Jesus, eles tiveram a oportunidade de sentar, de conversar, trocar ideias, ouvir o que Jesus tinha a lhes ensinar, esclarecer as suas dúvidas. Durante todo o ministério, durante todos aqueles 3 anos, aquela cena havia se repetido, contudo, agora era de uma maneira diferente. Jesus, ele revestido de autoridade, revestido da unção de Deus, por ter cumprido o propósito cabalmente, o propósito de Deus para a sua vida, ele se apresenta aos discípulos de uma maneira diferente. Já não era mais aquele homem que iria ser sacrificado, filho do homem, que iria até a cruz para morrer por nossos pecados. Ele agora é o Filho de Deus, aquele que recebeu toda a autoridade da parte do Senhor. E nessa qualidade é que ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Revestido de autoridade, o Senhor então do universo, ele transmite uma ordem incrível, divina,
a todos os seus servos: ide. Ele agora está enviando os seus discípulos. Agora o envio não é provisório, não é mais para ir a uma cidade próxima, não é para pregar para pessoas conhecidas, entrar em casas de amigos, não. O ide que Jesus comanda aos seus discípulos a partir daquele momento é um ide definitivo. Vocês agora vão e vão ampliar os seus horizontes. Vocês não vão mais ficar em Jerusalém, não vão mais ficar na Judéia, vocês vão ampliar os seus horizontes. Vocês não vão mais pregar para a mesma etnia de vocês, somente para os judeus. Isso acabou. As fronteiras da igreja, elas vão romper os limiares do que até então havia sido conhecido. Esse evangelho vai ser pregado na Europa, vai ser pregado em Roma, vai ser pregado na África, na Ásia, vai para os continentes futuros a serem descobertos pelaquela civilização, as Américas. Esse evangelho do reino vai se espalhar por toda a face da terra. Então, ide, meus irmãos, ide, meus discípulos, e pregue essa palavra até os confins da terra. Essa é uma ordem universal, uma ordem para todos nós, não somente para os apóstolos, para você e para mim também. A grande comissão, que é o centro desse texto, ele é um chamado para nós, todos os crentes. Então vamos analisar alguns elementos que compõem este chamado. Versículo 19, vamos estar atentos dentro desse texto. Ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Até aqui. Esse primeiro tema, esse primeiro tópico que eu gostaria de abordar com os irmãos, ele fala, utilizando esse verbo. Portanto, ide, fazei discípulos. Só esse verbo ide. O verbo ide é o verbo ir. Então, na forma imperativa, Jesus ele está dando uma ordem. Não é para você optar. Se você quiser, você vai. Se for condicional, não é. Fostes, não foi. É alguma coisa que vai acontecer. E deve ser cumprida. Eu acredito até mesmo que esse verbo deve estar numa forma eterna. Ou seja, que você cumpre essa ordem aqui agora, e ela se estende por toda a sua vida. Então, os discípulos recebem uma ordem de Jesus: ide e anunciai o evangelho. Ide e anunciai as boas novas, a palavra de salvação. A palavra que eles devem anunciar é o evangelho. E o que é o evangelho? Evangelho, de acordo com o termo original em grego, significa boas novas, boas notícias. Quais são então as boas notícias? Eu ligo hoje de manhã cedo a internet lá em casa e eu vi uma boa notícia. 3-0, o Brasil ganhou do Japão, né? Uma boa notícia, né? Começamos bem o dia. Agora, nós vemos boas notícias e más notícias todos os dias. Existe também uma outra questão: será que as notícias que estão divulgando aí na mídia, elas são verdadeiras? É uma outra pergunta. Será que as notícias, elas são verdadeiras ou não? E aí nós paramos para analisar essas boas notícias, essas boas novas de Jesus, para que nós possamos compreender esse ide, que é a evangelização, o tornar conhecido as boas novas. Nós precisamos primeiramente analisar o que são as boas novas. Quais são as boas notícias, né? Precisamos primeiramente saber se essa notícia ela é verdadeira. E precisamos entender o contexto. Porque para haver uma boa notícia, tem que haver uma má notícia. Por exemplo, lá no ano de 2008, chegando no finalzinho, chegando para 2009, a maioria dos irmãos foi mandada embora. Graças a Deus aqui nessa igreja, poucos foram mandados embora, né? Perderam seus trabalhos. Mas eles receberam uma má notícia, né? Tiveram os seus empregos cancelados. Mas aí atravessamos alguns meses no ano de 2009 e eles receberam uma boa notícia. Qual foi? Eles conseguiram emprego. Então, para nós sabermos uma boa notícia, o significado de uma boa notícia, nós precisamos entender que ela emana, ela sai de uma condição negativa. Ou seja, eu estou vivendo um problema sério, mas vem uma boa notícia e me tira daquela tristeza, daquele momento pesaroso, né? Então, para que nós entendamos o ide, é necessário que nós entendamos esses dois elementos.
Vamos entender primeiramente se essa boa notícia ela é uma verdade ou não. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos abrir esse texto lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vejamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Qual é a verdade? Qual o fundamento da boa notícia? O fundamento da boa notícia é que quem deu a notícia foi Deus. E Deus existe. Deus existe. Michael Keller, ele é um renomado cientista polonês e no ano de 2008 ele ganhou um prêmio de 1,6 milhões de dólares da Fundação Templeton lá em Nova York. Por que ele ganhou esse prêmio? Ele é um cientista, ele é um filósofo, mas ele ganhou um prêmio exponencial que muitos com suas pesquisas queriam ganhar, equivale a um prêmio Nobel. Eles queriam ganhar esse prêmio, muitos cientistas todos os anos concorrem com as suas pesquisas, mas ele apresentou uma tese. A tese da teologia científica. E ele afirmou: a ciência encontrou a Deus. Enquanto muitos dizem que Deus não existe, ele prova por meio da ciência que Deus existe. Ele utilizou a teoria da relatividade de Einstein. Ele utilizou a física quântica. Ele fez cálculos que nós comuns não conseguimos entender, mas ele conseguiu provar para os cientistas a existência de Deus por meio do mundo da ciência. É importante nós sabermos que essa pesquisa ela teve reconhecimento internacional, para nós também sabermos, por mais que queiram negar a existência de Deus, nem os cientistas conseguem negar a existência de Deus. Essa palavra, esse Deus é verdadeiro, e a sua palavra também é verdadeira. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, falam que a palavra de Deus, ela é a verdade. Por que a palavra de Deus é a verdade? Você pode questionar, será que ela é verdadeira? Sim, essa palavra é verdadeira. Por quê? Todos aqueles que creem e andam de acordo com essa palavra têm as suas vidas transformadas, assim como ela diz que acontece. Todos aqueles que creem nessa palavra sabem que as profecias bíblicas que já tiveram seu cumprimento, elas se cumpriram cabalmente. O que falava sobre Jesus aconteceu em todos os pontos. A profecia bíblica, ela não falha. Antes dos fatos acontecerem, Deus já os predisse. Essa mensagem somente pode existir por meio de um Deus que existe. Essa palavra é verdadeira, esse Deus é verdadeiro, e nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Essa é a veracidade, esse é o fundamento da nossa fé. Agora vamos entender então, para sabermos por que são boas novas, nós devemos entender o mau contexto, que seria a má notícia. Vamos lá abrir o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Qual é a má notícia para que nós possamos considerar o Evangelho uma boa notícia? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A má notícia, irmãos, é que todos os seres humanos pecaram. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Já pecou. Todos têm pecados. Todos nós erramos. E todos aqueles que são pecadores, de acordo com essa palavra que é verdadeira, todos eles estão debaixo de condenação. Qual é a condenação? Eles estão debaixo de um julgamento. Eles estarão eternamente separados de Deus por causa dos seus pecados. Essa é a sentença. Todos os pecadores estão condenados a ficar eternamente separados de Deus. Nessa vida, essas pessoas não têm o privilégio de andar com Deus, não têm o privilégio de serem protegidos por Deus,
de terem as suas necessidades supridas, de levantar a sua mão em oração e de ter a resposta de Deus para as suas necessidades, não tem o privilégio de ter a presença do Espírito Santo dentro de si, de ser moradia de Deus aqui na terra, não tem o privilégio de andar com o Senhor, de ter a sua visão aberta e expandida. Nós sabemos que a sentença ela se estende por toda a eternidade, não fica somente aqui neste mundo. Existem pessoas que dizem, morreu, acabou aqui. Não é assim. A palavra de Deus, que também é verdadeira, ela nos diz que a vida se estende para toda a eternidade, e que nessa eternidade nós estaremos separados de Deus se formos condenados. Se Deus é verdadeiro, se a sua palavra é verdadeira e inspirada, nós podemos ter certeza que tudo que está escrito vai se cumprir, e essas palavras não falharão. E aí então nós podemos entender o que é esta boa notícia, o que são as boas novas que o Senhor veio nos anunciar. Na continuação do texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 24, vamos ler. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, pela demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo, também justificador, daquele que tem fé em Cristo Jesus. Qual é a boa notícia, irmãos? A boa notícia, nesse contexto, nós podemos entender o porquê da boa notícia. A boa notícia é que Jesus, ele se entregou para ser morto em nosso lugar. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Todos aqueles que pecam estão condenados a morrerem e estarem separados de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus veio a esse mundo, ele morreu por nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, pelo poder de Deus ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso é verdadeiro, e nós somos justificados, obtemos o perdão gratuitamente pela fé. Eu não preciso fazer nada, oferecer sacrifícios, eu não preciso pagar nenhum preço, porque o preço já foi pago. Qual é o preço que foi pago? O preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, para me substituir. E aí então eu assumo uma aliança e um compromisso eterno com Jesus. A partir desse momento, essa boa notícia, quando ela adentra a porta da nossa casa, nós não precisamos mais ter vergonha de Deus, fugir da sua presença. Nós podemos orar e ter confiança de que Ele vai responder a nossa oração. Nós podemos ser consolados nos momentos de aflição, sabemos que Ele está tomando conta de nós. Nós temos confiança de que nada nos faltará. Nós podemos ter a certeza que nas perseguições, no esquecimento do abandono, Ele também permanecerá conosco. E por fim, quando nós deixarmos esse corpo eterno, nós podemos ter a certeza que nós viveremos para sempre com Ele, aonde não haverá mais dor, aonde não haverão mais perdas, aonde não haverão mais decepções, aonde não mais teremos que lutar chorando contra o pecado, mas nós estaremos na presença de Deus. Jesus em pessoa, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa lá, escrita em Apocalipse. Você chorou nesse mundo, você sofreu perseguições, dias que ninguém viu, mas talvez você tenha trancado a porta do seu quarto e chorado e desesperado da sua vida, mas nesse dia Jesus viu, e Ele vai fazer você recordar, e Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele vai falar, isso já passou. E a alegria e o regozijo que nós teremos na presença de Deus apagarão todos estes anos de sofrimento, que são breves em relação a toda a eternidade que passaremos na presença de Deus. A boa notícia então, irmãos, é que nós não podíamos fazer nada para reverter o quadro da nossa condenação, mas Jesus nos amou tanto que Ele deixou o seu trono de glória e veio morrer por você e por mim. A boa notícia é que Ele rasgou a escrita da dívida. Você tinha uma dívida impagável e Ele pagou essa dívida no seu lugar. A boa notícia é que é de graça. Você não precisa fazer nada em troca para Jesus. Você apenas precisa crer nele como Filho de Deus. A boa notícia é que esse é o grande presente de Deus. E como nós ficamos tão alegres, tão felizes,
por tudo que Jesus fez por nós e que Ele nos prometeu e nos garante, então nós temos o desejo de compartilhar isso com as outras pessoas. Aí então nós chegamos ao início desse ponto. Isto é que é evangelização, é anunciar essa boa notícia. Aleluia. Anunciar o que Jesus fez por mim, eu até então não compreendia, anunciar para todo mundo, assim como eu fui resgatado e recebi um benefício tamanho de graça, eu quero que as pessoas também recebam isso. Então esta é a obra de evangelização, lançar esta semente, lançar essa palavra que liberta, que cura, que transforma e que faz com que nós tenhamos uma aliança eterna com Deus, indissolúvel, uma aliança que não se quebrará, porque Ele mesmo morreu para firmar esse pacto com você e comigo. Esta é a obra de evangelização. Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto dessa mensagem, o último ponto para hoje, também no versículo 19 de Mateus. Vamos lá. Mateus 28, versículo 19. Mesmo texto que estávamos lendo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os. Vamos nos ater a essa palavra, batismo. Batismo, ele diz respeito a uma confissão pública da nossa fé. Batismo é você sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura simbolicamente diante de Deus. E existe também um peso e um efeito espiritual nesse momento. E Jesus, ele realizou o sacrifício na cruz. Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Essas são as boas novas. Mas quem continua essa obra que Jesus iniciou ali na cruz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, é Ele quem me convence, quem convence a você de que você tem pecados e de que você vai ser condenado. E que se você não crê em Jesus, você vai passar a vida eterna, a eternidade separado de Deus. É Ele quem convence o homem dos seus pecados e quem convence que o juízo é verdadeiro. Essa é a obra do Espírito. João capítulo 16, 14, versículo 26, nos diz também que o Espírito Santo é aquele que nos ensina como nós devemos viver. Essa nova vida como cristãos, é Ele quem nos mostra como nós devemos viver. João capítulo 14, versículo 17, também nos diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Como isso? O Espírito Santo, ele é Espírito. E nós fomos criados para sermos templo, moradia desse Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar em nós. O Espírito Santo, ele comunica ao nosso Espírito tudo o que Deus quer nos falar. Ele passa a morar dentro de nós. Ele nos ensina todas as coisas, também de acordo com esse texto do capítulo 14, versículo 17, que Ele nos guia em toda a verdade. Existem tantas mentiras nesse mundo, irmãos. Existem crentes também que acreditam em mentiras. Mas sabe quem é que te mostra qual é a verdade? É o Espírito Santo. Ande em sintonia com o Espírito Santo e você vai discernir o que é verdade e o que é mentira. Ele vai te guiar em toda a verdade. Você vai discernir e entender o que Deus deseja para você, o que é certo, como viver. O Espírito Santo vai te conduzir em toda a verdade. Quando nós recebemos a palavra da evangelização, junto com a ação do Espírito Santo, nós começamos então a entender com clareza a nossa condição. O Espírito Santo abre os nossos olhos e nós reconhecemos: eu era pecador, eu estava numa condição terrível, separado de Deus, eu ia ser condenado e eu nem sabia disso, eu nem acreditava nisso. Então Ele abre os nossos olhos e nós fazemos exatamente como está escrito no capítulo 2, versículo 37 de Atos. Vamos abrir lá esse texto, Atos 2, 37. Vamos trabalhar um pouquinho aqui nesse texto. Ouvimos a palavra, fomos evangelizados, o Espírito Santo abriu os nossos olhos e nós passamos a crer. Aí então vem essa palavra. Quando nós cremos, temos nossos olhos abertos, nós fazemos como os nossos irmãos fizeram aqui. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que nós faremos? O que nós vamos fazer então para mudar de vida, Pedro?
Esse discurso nos tocou profundamente. Reconhecemos que nós estávamos quase sendo condenados. Se morrêssemos hoje, iríamos ser condenados eternamente. E você vem com esse discurso da parte de Deus e abre os nossos olhos. E o que nós vamos fazer então? Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele ensina a esses novos seguidores de Jesus como lançarem a âncora da fé e nunca mais saírem da presença de Deus. Nunca mais deixar de ser abençoado. Nunca mais viver com dúvidas se nós estamos em Cristo ou não. Com dúvidas se o Espírito Santo de Deus habita em nós ou não. Isto é consolidar a fé. O que é consolidar? Consolidar é tornar algo sólido, tornar algo firme. É a consolidação da nossa fé. Podemos ter um exemplo. Fazer um bolo bem gostoso. Quando nós fazemos um bolo, fazemos aquela pasta, né? E antes de nós colocarmos, quando nós colocamos na forma, ela está totalmente amorfa, né? Ela está mole. Se você põe a mão ali, não consegue nem comer, porque é apenas uma grande pasta. Mas ela passa pelo forno, e aí então ela enrijece, ela endurece, e ela passa a ser um belo e gostoso bolo. Essa é a grande diferença. Você comeria aquela pasta? Aquela pasta pode te dar dor de barriga, pode até ser gostoso. Mas o melhor é que ela seja consolidada, solidificada, para então você consumir. Da mesma forma é a nossa fé. Nós precisamos, quando nós aceitamos, recebemos a palavra da evangelização, nós estamos ainda amorfos. Precisamos ser modelados por Deus. E o Espírito Santo do Senhor, ele faz essa obra de modelação. Ele nos consolida, firma a nossa fé. Então é necessário que nós tenhamos essa ligadura. O primeiro termo que Pedro usa para consolidar a fé daqueles ouvintes, a fé dos irmãos, foi capítulo 2, versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Primeira coisa que Pedro fala para aqueles seguidores, para aqueles ouvintes, é arrependei-vos. Arrependimento é não querer fazer mais o que nós fazíamos anteriormente. Até então, até o dia de hoje eu fiz, mas a partir de hoje eu não quero fazer mais. Eu me arrependo do que eu fiz. Você já se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito? Certamente já. Existem coisas que eu me arrependo. Quando eu tinha 12 anos eu me arrependi de ter feito uma coisa. Naquela época tinha aqueles games eletrônicos, né? E tinha um game chamado Donkey Kong. Ele era duplo, né? Ele abria assim. E eu gostava muito, era da Nintendo lá no Brasil, um game japonês e tal. Aí eu ganhei o dinheiro para comprar o game. E eu ganhei no sábado. E eu estava desesperado para comprar aquele joguinho. Eu queria jogar o joguinho, né? Aí eu fui no sábado na loja, a loja estava fechada. Ah, não, mas eu quero comprar o joguinho hoje. Eu fui no shopping, eu comprei um outro joguinho. Deu segunda-feira, eu falei, puxa vida, me arrependi de ter comprado aquele joguinho, né? Porque eu não soube esperar, né? Então é necessário que nós saibamos esperar, para que nós possamos usufruir aquilo que é. Então arrependimento é isso. Hoje em dia eu penso 10 vezes antes de tomar uma decisão, porque eu não quero me arrepender, né? Eu quero fazer, tendo certeza de que é aquilo que eu quero fazer, né? Então aquele game me ajudou muito no transcorrer de toda a minha vida também, né? Nós precisamos nos arrepender. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás. Existem hábitos que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferentes. Isto é arrependimento. E a palavra de Deus, ela nos convida a nós nos arrependermos dos nossos pecados. Quando alguém aponta os nossos pecados, a nossa primeira reação, quando nós temos os nossos pecados apontados, é a negação. Como que nós negamos? Não foi bem assim, né? É apenas uma parte da história, é diferente. Nossa primeira reação é a negação. E a segunda reação com relação aos nossos pecados apontados é a transferência. Aconteceu, mas eu tive os meus motivos, né? Fui instigado, fui envolvido. São as más companhias, escuto isso direto, né? Por causa dos meninos, são as más companhias. Mas não sabe que a pessoa tem responsabilidade pelos seus próprios erros. E aí, se não tem como fugir, nós confessamos, é verdade, né? Mas reconhecemos de muita má vontade. Por isso que Pedro lhe fala aqui nesse texto, olha, arrependei-vos. E tem que ser algo voluntário. Não é eu chegar e apontar para você o seu erro como pastor da igreja e falar assim, olha, irmão, você errou nisso, nisso, nisso. Você não vai gostar do que eu vou falar para você e nós vamos deixar de ser amigos, né?
Mas é importante seguirmos essa receita que Pedro nos deu aqui. Arrependemos. É necessário que vocês mesmos se analisem. Tenham uma mente fria e vejam quais são os seus erros, onde vocês estão errando. Então nós precisamos nos arrependermos. É o primeiro passo para nós consolidarmos a nossa fé. Queremos que a nossa fé fique firme, inabalável, mas o primeiro passo é nos arrependermos dos nossos pecados. Aleluia. O discurso da autojustificação é o mesmo discurso do fariseu lá do texto de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Qual é o discurso do fariseu? Ele falava: olha, graças a Deus que eu sou melhor que todo mundo. É o discurso do fariseu, né? Porque ele não reconhecia os seus próprios pecados. Graças a Deus que eu sou bom, né? Mas o discurso que o Senhor quer que nós tenhamos é o discurso lá de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, e também o discurso do publicano arrependido. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu errei, tenho errado, não gosto do que eu tenho feito. É melhor você entrar no seu quarto sozinho e falar para Deus. Ele é verdadeiro, ele está te escutando, ele está vendo. Fala: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu quero deixar tudo para trás, que o teu Espírito Santo transforme a minha vida. Então nós vamos confessar, vamos nos arrepender e vamos viver uma nova vida. O arrependimento verdadeiro é aquele que reconhece que nós somos pecadores, que recebemos o perdão daquilo que nós recebemos, que nós fazemos pela fé. Meu pecado ele é perdoado se eu creio em Jesus Cristo. Ponto final. O texto lá de Mateus, ele fala que nós temos os nossos pecados perdoados. Pedro também ele falou aqui nesse texto de Atos: se arrependa e se batize. Então o primeiro passo é o arrependimento. Mas existe o segundo passo, que é o batismo. E aí existem pessoas que têm outros argumentos e falam assim: ah, o ladrão na cruz ele não precisou morrer, ele não precisou se batizar, né? E foi salvo. Então eu não preciso me batizar também. Eu confesso: Jesus, eu creio em Ti, ponto final. Não é assim, irmãos. Se Jesus mesmo ordenou e disse: olha, batizai, é porque é importante. Ninguém mandou. Maria não chegou e falou para Jesus assim: Jesus, vai lá e se batiza com João Batista, ele é seu primo, mas vai lá e se batiza. Você viu Maria falando assim para Jesus? Não falou dessa maneira. Jesus foi lá voluntariamente e recebeu o batismo de João para testificar que aquele batismo ele era verdadeiro e deveria ser aplicado, né? A questão do batismo ele é importante. Jesus ele ordenou, ele viveu o batismo, ele ensinou seus discípulos a batizarem, e no seu último discurso, antes de ser levado aos céus, ele disse para batizarmos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Aleluia. A questão, veja só, é que não é importante só se batizar. Existem pessoas que falam: mas eu já sou batizado, mas não se arrependeu dos seus pecados. Mas eu me arrependi dos meus pecados, mas eu não me batizei. Você precisa dos dois. Nós precisamos do batismo e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então é um conjunto. Nós precisamos dos dois para nós seguirmos ao Mestre. Vamos então trazer para outra ilustração, né? A ilustração do batismo como a ilustração do casamento. Até chegar o dia do casamento demora, não é verdade? Eu me lembro quando eu fui casar, que aí eu comecei a comprar algumas coisinhas lá para casa, não tinha muito dinheiro. A minha sogra começou a preparar a festa de casamento, e nós passamos aí nessa preparação mais ou menos 4 meses, amor, né? Mais ou menos 4 meses na preparação do casamento. Até que chegasse aquele dia, né, nós fomos nos preparando. Preparamos para comprar a roupa, preparamos a casa para nós morarmos, né? Então fomos nos preparando. Fomos deixando para trás todos os outros compromissos, né? Então, até um testemunho pessoal: antes de me casar, eu tinha umas cartinhas lá, das antigas, das amigas. Era a cartinha das amigas. Tinha foto das amigas também, amigas, né? Das amigas. Aí eu peguei, eu rasguei todas as cartinhas das amigas. Eu rasguei as fotografias das amigas, né? Rasguei a agendinha de telefone das amigas, para depois não ter tentação nenhuma, liga, né? Naquela época eu não tinha internet. Se tivesse Facebook, eu tinha desfeito o Facebook. Né? Por quê? Estava me preparando para assumir um casamento monogâmico. Sabe o que é isso? Uma só pessoa. Uma só pessoa. E é assim que deve ser o nosso compromisso com Jesus.
quando nós vamos batizar, funciona da mesma forma. Vamos deixando para trás todos os outros compromissos, todas as outras alianças, o nosso namoro com o pecado. A gente vai tirando tudinho da nossa vida para chegar no dia do batismo. Ali então nós assumimos uma aliança definitiva com Jesus. Jesus, a partir de hoje estou me casando com você. Estou fazendo uma aliança que vai começar aqui no tempo e vai se estender para toda a eternidade. Batismo é um compromisso. E existe um preparo. E esse é o processo de consolidação, né? É o processo para nós firmarmos a nossa fé. Não é simplesmente você ir lá, tomar um banho e se batizar. Não é isso não, irmãos. Batismo é você ir deixando para trás todos os compromissos, as alianças, o namoro com o pecado, e aí então você assumir uma nova aliança, e dessa vez com Cristo Jesus, eterna, que não vai se desfazer e que vai perpetrar para toda a eternidade. Aleluia. Aqueles irmãos dentro da igreja que trabalham na consolidação, eles são insistentes, né? Você já viu alguns irmãos consolidadores? É aquele que, quando o irmão aceita Jesus, ou em casa, ou na célula, ou na igreja, ele já cola, né? E aí, irmão, quando é que vai batizar? Ele já chega junto lá. E aí, irmão, quando é que vai batizar, né? Como é que está para o batismo? Vamos marcar aí algumas aulas, um curso preparatório para o batismo, né? E vai estimulando de forma amorosa e direta também, né? Para a pessoa ir se desvencilhando dos laços com o pecado, né? Aí ele vai perguntar sobre os vícios, sobre os maus hábitos. Ele vai perguntar: e o cigarrinho, irmão, como é que está? Né? É o consolidador. Sabe por quê? Porque ele quer tirar, né, todo esse namoro com o mundo, esse namoro com o pecado. Porque o cigarro não é uso e costume da igreja não, irmãos. Vou deixar bem claro isso. Cigarro é porque ele prejudica o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é vício, ele destrói. Por isso que nós falamos para a pessoa deixar o cigarro, entendeu? Então, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, o consolidador, ele vai conversar com a pessoa: e o cigarro, como é que está? Vamos orar para Deus tirar esse cigarro em nome de Jesus, irmão. É a pinguinha, né? Vamos tirar para Deus tirar essa pinguinha em nome de Jesus, né? Vamos tirar essa pinguinha aí, né? E o casamento, como é que tá? Tá ainda no companheirato? Como é que tá? Tá vivendo junto, né? Como é que tá? Nós vamos regularizar essa situação, irmãos. Por quê? Porque você vai casar com Jesus. Porque você vai batizar. Porque você vai entrar numa aliança eterna. E vale a pena, meu filho. Vale a pena. Esse é o trabalho do consolidador. É diferente de discipulado isso. Isso é consolidar a fé. Levar a pessoa ao batismo. Então é importante que ela venha deixar tudo para trás. Agora nós estamos vivendo uma geração pós-moderna, a geração do politicamente correto, né? E é uma geração onde não existe verdade absoluta nenhuma, né? Cada um faz o que quer. Aí você faz o que você quer, eu faço o que eu quero, todo mundo se respeita e a gente fica amigo, né? É assim que funciona o mundo hoje. Mas aquele que consolida, muitas vezes ele não tem muitos amigos. Sabe por quê? Porque ele vai cutucar a ferida para que você mude de vida. Ele não quer deixar você abandonado no seu pecado, né? Mas ele quer que você seja transformado, consolide a sua fé, né? E aí nós temos discursos, né, bíblicos bem amorosos que falam acerca da consolidação. Um deles está lá em João Batista, raça de víboras, né? Bem amoroso, para consolidar a fé do povo, né? Então, raça de víbora, larga o pecado, segue a Deus, né? É assim que ele ensina a palavra de Deus, para que nós venhamos consolidar a nossa fé. Chocou o judeu. Ué, mas nós somos um povo da aliança, como ele tem a ousadia de nos chamar de raça de víboras? Mas é justamente para abrir os olhos, porque nós estamos imersos no pecado. É necessário consolidação da fé. É necessário deixar para trás os velhos compromissos, as velhas alianças, e nos tornarmos pessoas juntas com Deus, unidas pelo laço do batismo, né? E a nossa fé, irmãos, ela existe para ser provada, né? Fé, ela não existe para ser colocada na estante da nossa vida e ser apreciada nos cultos dos domingos, viu? Fé não é para isso. Fé existe para ser provada.
A fé ela é provada no batente do dia a dia. A fé ela é provada na divergência com as pessoas. A nossa fé ela é provada nas perseguições. Quando nós somos tentados a pecar e a fazer aquilo que desagrada a Deus, nós somos provados na nossa fé. Então saiba de uma coisa: fé foi feito para ser provada. Se você tiver fé, isso vai ser um imã, vai atrair provação para cima de você. Uai, mas a fé não vai me trazer benefício? Vai trazer, mas é um imã. Atrás dificuldade, sabe por quê? Porque ela só vai se aperfeiçoar se ela for provada. A fé, ela existe para ser provada. Mas também você não precisa se desesperar, porque permanecendo firme na fé, inabalável na fé, você sabe que você vai receber uma recompensa. Deus ele vai fazer você crescer nessa fé. Eu tinha muita dificuldade, porque eu sou muito racional. Eu tinha dificuldade de crer em Deus fazendo coisas impossíveis, né? É difícil largar a minha vida na mão de Deus. Você acredita, irmãos? Olha, os irmãos sabem, nós tivemos uma escola aí passando cada luta financeira que não foi mole, né? Mas não foi mole. Teve um domingo que eu ia ter que atravessar aquela semana, no meio da crise lá em 2009, em uma semana eu ia ter que pagar quase 1 milhão de ienes. E eu tinha que pagar, porque eu não sou pastor, não posso ter meu nome sujo. Preciso pagar. Falei, como que eu vou pagar? Eu tenho 1 milhão na carteira. Como é que eu vou pagar 1 milhão essa semana? Fomos lá para a escola, a gente fazia tanta campanha para Deus fazer milagre. Botei o joelho no chão naquele escritório e falei, Jesus, nós precisamos de 1 milhão essa semana. A gente precisa de 1 milhão essa semana. Abre a comporta dos céus aí e manda esse ouro, essa pedra de rua aqui para o chão, porque está difícil. Manda aqui para a terra. Chegou o final de semana, irmãos, pagamos tudo. Veio daqui, veio dali, né? Entrou criança na escola, entrou mensalidade adiantada, chegou o dinheiro, pagamos as contas. Irmãos, nós aprendemos a crer, a viver o impossível de Deus. Sabe por quê? É importante que nós tenhamos essa fé edificada. Eu creio que Deus vai suprir toda a necessidade. Então fé, ela atrai as provações, para através dessa aprovação você crescer nessa fé. E nós vamos abraçar essa vida com Jesus. Irmãos, é duro, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque essa é a pérola de grande valor. Esse é o tesouro escondido. Você perde o mundo, você deixa o mundo, você perde os prazeres que você usufruía e que momentaneamente você se alegrava com eles, para você tomar posse de algo que é eterno. A vida eterna, a salvação, isso é o mais importante. E nós assumimos esse compromisso com Jesus. E tudo começa nesse primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Me arrepender dos meus pecados. Trocar os pecados pela santidade. Abraçar a Jesus por meio de uma aliança eterna, simbolizada pelo batismo. E assim como no matrimônio, a nossa caminhada ela demora, ela é extensa. Nós precisamos deixar os outros compromissos e nos prepararmos. Da mesma maneira, para consolidarmos a nossa fé, é necessário nós deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia, para nós abraçarmos essa aliança com Jesus no dia do batismo. E que dia tremendo de alegria e de glória é quando nós nos batizamos, né? Eu gosto de batizar e de ver a alegria estampada no rosto dos irmãos, porque naquele dia eles começam uma nova etapa de suas vidas. Eles se esforçaram tanto para se santificar, deixar tudo e assumir aquela aliança com Jesus naquele dia. Creram, ouviram o Evangelho, foram evangelizados, foram consolidados e chegaram ao dia de assumir um compromisso público com Jesus. E aí então eles saem e ressurgem daquela água novas criaturas para viver uma nova fase que se inicia no discipulado, que é aprender a seguir a Jesus. Mas essa é a nova história que nós vamos contar a partir da próxima mensagem. Amém? Vamos nos colocar em pé.